Olá! Nesta aula falaremos sobre tributação e rendimento. Então, sempre que estivermos considerando um investimento, é importante que levemos em consideração a tributação que esse investimento está sujeito. Muitas vezes, quando vamos escolher entre diferentes investimentos, nós precisamos levar em conta não simplesmente a taxa de retorno de cada um desses investimentos, mas nós precisamos descontar todos os tributos que incidem, impostos e qualquer outro tipo de taxa que possa incidir sobre aquele tipo de aplicação financeira que nós estamos fazendo. E por que nós devemos descontar? Porque muitas vezes investimentos diferentes estão sujeitos a impostos diferentes. Então, certos investimentos estão sujeitos a determinados impostos e outros investimentos a outros impostos. Ocorre ainda que alguns investimentos pagam mais imposto de renda do que outros. Então, se a gente sabe a rentabilidade dos investimentos, mas não sabe quais tributos, quais taxas, quais impostos incidem naquele investimento, muitas vezes fica difícil comparar duas alternativas que a gente tem, principalmente se essas alternativas ocorrem uma incidência de diferentes impostos ou de diferentes alíquotas. Assim, seria muito mais interessante para o investidor se as instituições informassem não a rentabilidade bruta dos investimentos, mas a rentabilidade líquida, ou seja, a rentabilidade já descontando impostos e qualquer outras tributações que pudessem haver. Mas por que será que as instituições financeiras não fazem isso? Por que elas não informam a taxa líquida e informam sim a taxa bruta? Bom, elas fazem isso porque muitas vezes diferentes investidores estão sujeitos a diferentes tributações. E com isso fica difícil, porque ela teria que dar muitas informações. E não só isso, porque dependendo do prazo do investimento, o imposto que você vai pagar pode mudar. Então, se o prazo for muito curto, você pode pagar mais imposto, se o prazo for mais longo, no geral você vai pagar menos imposto. E com isso, a instituição financeira, o banco, teria que informar para tal prazo, para tal tipo de aplicador, a remuneração desse investimento é essa. Se mudar o prazo, ou se mudar o investidor, se mudar alguma coisa, a remuneração é outra. E para um só investimento, muitas vezes a instituição financeira teria que informar diversas taxas, Então essas taxas líquidas, que seriam as taxas descontando os impostos. Então a instituição financeira acaba optando por informar simplesmente a remuneração bruta, então informa uma taxa de juros bruta, E com isso o investidor ele tem que tomar esse cuidado, analisar quais são as tributações que incidem sobre cada tipo de investimento, cada aplicação financeira. Tributações. Então, as tributações que ocorrem nas aplicações financeiras, elas são sempre retidas na fonte, ou seja, sempre a instituição financeira que está recebendo o dinheiro e depois devolve o dinheiro ao investidor, essa instituição é responsável por reter todos os tributos que devem ser repassados depois ao governo. Agora, quando que esses impostos são retidos? Isso varia bastante, varia de acordo com o imposto, varia de acordo com o investimento. Então, algumas vezes a tributação é retida já no instante que é feita a aplicação. Outras vezes não. Às vezes, no geral, a forma mais comum é que os impostos eles sejam retidos somente no final, ou seja, quando você resgata a sua aplicação, é que você paga os impostos. Existem algumas aplicações financeiras onde a tributação é retida periodicamente. Então ela não é retida simplesmente no início ou no final, mas periodicamente o imposto é retido e repassado ao governo.
Então, existem várias formas diferentes, mas, no geral, os impostos, a maioria deles vão estar incidindo no começo ou no fim. Impostos e outras tributações. É importante ressaltar que não existem apenas impostos. Nós costumamos muitas vezes no dia a dia falar das tributações simplesmente como impostos. Mas não, existem outros tipos de tributações que não só os impostos. Então, nós temos, por exemplo, a CPMF. A CPMF foi um tributo bastante polêmico que vigorou durante bastante tempo. Vamos ver um pouco sobre a CPMF. Desde que foi criada, em 1996, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, arrecadou 203 bilhões de reais. Informações da Secretaria do Tesouro Nacional apontam que desse valor, 136,8 bilhões de reais foram para os fins originalmente destinados, o Fundo Nacional de Saúde, FNS, e Previdência Social. O restante, o Tesouro direcionou para outros fundos criados ao longo dos últimos 10 anos. A CPMF, apesar de ser uma contribuição provisória, durou por um período bastante longo de tempo, por mais de 10 anos. E o seu fim acabou acarretando uma grande perda financeira para o governo. Essa perda que o governo sofreu foi de algumas dezenas de bilhões de reais. É uma perda muito grande justamente pelo fato da CPMF ter deixado de existir. Imposto de renda. O imposto de renda é um imposto bastante comum na maioria dos países, e ele sempre incide sobre ganho de capital. Bom, então, ganho de capital, o que seria isso? Então, qualquer tipo de renda que uma pessoa ganhe, incide o imposto de renda. Então, incide, por exemplo, sobre salário, aluguel, lucro que a pessoa tenha numa empresa que ela possua, lucro financeiro, através de uma aplicação financeira que a pessoa fez, herança. Tudo que a pessoa que represente um ganho de capital incide o imposto de renda. Para nós, o que mais interessa é o imposto de renda incidindo sobre as aplicações financeiras. Então, é desse ponto de vista que nós vamos estar estudando o imposto de renda. E para isso, para que a gente possa conhecer um pouco mais o imposto de renda, vamos observar as suas alíquotas quando incide sobre qualquer tipo de aplicação financeira. 1. Fundos de longo prazo e aplicações com renda fixa em geral. Então vamos ver a alíquota. É de 22,5% para aplicações com prazo até 180 dias. Depois a alíquota cai para períodos maiores. 20% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias. 17,5% para aplicações com prazo entre 361 e 720 dias. E 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias. Então, nós vemos primeiramente que o imposto de renda ele cai conforme o período da aplicação aumenta. Na sequência, nós vemos fundos de curto prazo. Então, 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias e 20% para aplicações com prazo acima de 180 dias. Bom, fundo de curto prazo, a duração dele é pequena, mas mesmo assim existe uma queda na alíquota para períodos maiores. Fundos de ações pagam 15% de alíquota de imposto de renda, aplicações em renda variável pagam apenas 0,005% de imposto de renda. Então, de acordo com a alíquota do IR, a gente pode observar duas coisas. Primeiramente, que o governo ele dá um incentivo para que as pessoas façam aplicações de longo prazo. Então, o governo acha importante que a pessoa faça um investimento a longo prazo. E por que isso? Porque quando são feitos investimentos a longo prazo, isso significa que as pessoas estão acreditando na economia do país. Então,
como acreditar na economia do país e investir a longo prazo são coisas muito interligadas, o governo tenta estimular as pessoas a investirem no longo prazo. E o governo faz isso através da alíquota do imposto de renda. Quanto maior o prazo do investimento, menor será a incidência do imposto de renda. E nós temos mais um outro tipo de incentivo aí que nós vimos. O governo ele incentiva as pessoas a fazerem aplicações em renda variável. Então, nós vimos que ações, a alíquota do imposto de renda é praticamente zero. Então, é um incentivo para que as pessoas invistam em ações. Não um fundo de ações. Existe uma diferença entre investir em ações ou em um fundo de ações. Fundo de ações, na verdade, existe uma pessoa que gerencia, administra uma carteira que é composta por diversos tipos de ações. E nesse caso, o imposto de renda ele é bem maior, ele é de 15%. Mas no caso de você comprar diretamente ações, o imposto de renda ele é muito menor, ele é praticamente zero. Imposto sobre operações financeiras. Este imposto é utilizado pelo governo para conseguir ter algum tipo de controle sobre o mercado financeiro. Então, no mercado financeiro, muitas vezes pode ocorrer vários tipos de volatilidades, ou seja, preços de alguns investimentos, de alguns títulos, variarem muito. E para evitar esse tipo de coisa, é importante que o governo estimule sempre investimentos a longo prazo. Então, o IOF, ele é um imposto, por exemplo, que ele incide sobre muitos tipos de aplicações financeiras, fazendo que seja totalmente inviável para um investidor aplicar por um prazo muito curto. Aplicar por um prazo muito curto, de poucos dias, ou seja, inferior a um mês, significa ter uma remuneração muito baixa, ou praticamente zero. O IOF também é utilizado de uma certa forma para conseguir incentivar investimentos com mais risco. Investimentos onde existe mais risco, ou seja, num fundo de ações, não é cobrado o IOF, porque ações justamente é chamado de renda variável, é um tipo de rendimento onde a gente nunca sabe o quanto vai render. Mas quando a gente fala de renda fixa, ou seja, esses investimentos que a gente faz no banco, como comprar qualquer tipo de título de renda fixa, nesse caso sempre ocorre o IOF, para operações inferiores a 30 dias. Para que a gente possa entender um pouco melhor como que o governo tenta controlar e impedir que as pessoas façam investimentos por um prazo muito curto de tempo, vamos observar a tabela com a alíquota do IOF. O artigo 32 do Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007, estabelece que o IOF incidirá sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação das operações realizadas no mercado de renda fixa e resgate de cotas de fundos ou clubes de investimentos, aplicada uma alíquota de 1% ao dia sobre o limite do rendimento, que varia em função do prazo, conforme a tabela. Observe que a porcentagem tributável do rendimento diminui conforme aumenta o prazo da aplicação. Isso significa que quanto mais tempo o investidor mantiver sua aplicação, menos IOF deverá pagar e sua rentabilidade será maior. Quando a aplicação completa 30 dias, a alíquota do imposto é reduzida a zero e, a partir deste prazo, não há mais cobrança deste imposto. Então, nós acabamos de ver que o governo ele não incentiva que as pessoas façam uma aplicação por um prazo muito curto. É claro que, às vezes, a gente acha estranho uma aplicação por um prazo tão curto quanto uma aplicação por apenas um dia ou por poucos dias,
Muitas vezes, para uma pessoa, isso pode ser totalmente estranho ou fora da realidade. Mas para uma empresa, que às vezes acontece dela receber uma quantidade muito grande de recursos, ela pode aplicar aqueles recursos e conseguir uma remuneração boa. Então, os recursos que a empresa capta, e muitas vezes ela vai ter uma conta para pagar somente depois de alguns dias. Então ela poderia deixar esse dinheiro rendendo por exemplo, 3 dias e conseguir uma remuneração. E aquela remuneração, apesar de ser uma taxa de 0, alguma coisa, uma taxa muito baixa, mas vai proporcionar um ganho financeiro para a empresa. Mas isso é bastante desincentivado, porque se as pessoas começam a fazer investimentos de muito curto prazo, a tendência é que a taxa de juros comece a variar muito, porque vão ter momentos que tem muitas pessoas comprando títulos, tem momentos que as pessoas estão todas resgatando seus investimentos. Então isso faz com que a taxa de juros varie muito e a incerteza na economia também. Então o governo desincentiva isso justamente através do IOF. Através do IOF ele coloca uma restrição, justamente falando que aplicações por um prazo muito curto de tempo vão pagar um IOF muito alto. Assim, os investidores acabam optando por fazer um investimento de pelo menos 30 dias, porque nesse caso não incide IOF e vão incidir apenas outros tributos, como veremos. A CPMF, ou seja, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, foi um tipo de tributação bastante polêmico. Existia uma polêmica principalmente com relação à incidência, porque todos tinham que pagar esse tipo de tributo. Então, é um tributo que não importa o quanto a pessoa ganhe, se ganhe muito ou pouco, e mesmo que a pessoa não faça nenhum tipo de investimento financeiro, a pessoa vai pagar a CPMF. Basta resgatar os recursos do banco, e a CPMF vai ser arrecadada para o governo. É claro que uma das polêmicas foi justamente o poder que o governo ganhou, porque ele passou a conseguir ter um controle muito maior sobre o rendimento das pessoas. Quanto cada um movimentava no banco passou a ser uma informação que não era mais individual. O governo passou a deter esse tipo de informação. Então, a CPMF antes se chamava IPMF, era Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Deixou de existir porque era provisório, mas acabou voltando como contribuição provisória. E não só isso, como sua alíquota variou bastante. Mas para a gente entender um pouquinho mais a CPMF, vejamos algumas notícias a seu respeito. Sobe a alíquota da CPMF. Governo tenta prorrogar a CPMF. Oposição rejeita a CPMF. A CPMF vigorou por mais de 10 anos e ao longo desse período a sua alíquota variou bastante. Sua alíquota foi de 0,20% até 0,38%. E passou por outros valores, como 0,25%, 0,30%. Então, houveram muitas variações, o que fazia com que, dependendo da época que nós considerarmos um certo investimento, a quantidade que é paga, que é destinada ao governo devido à CPMF, é diferente, justamente devido a essa variação de alíquotas. Conta investimento. Então, para atender uma reivindicação dos investidores, em 2004 o governo criou a conta investimento. E essa conta investimento, o objetivo era auxiliar os investidores com relação à CPMF. Então, vejamos o que acontecia quando os investidores tinham que pagar a CPMF e não existia a conta investimento. Então, primeiramente, para você realizar qualquer investimento financeiro, é necessário que os recursos estejam numa conta corrente. Então, o dinheiro estava numa conta corrente, saía da conta corrente e ia para uma aplicação.
Então, nesse momento, já havia incidência de CPMF, porque sempre que o dinheiro sai da conta corrente, deve-se pagar a CPMF. Se o investidor quisesse trocar de investimento, não estivesse contente com aquele, quisesse trocar por um outro, o que ele deveria fazer com seus recursos? Ele deveria voltar, tirar o seu dinheiro daquela aplicação e voltar o dinheiro para a conta corrente e depois tirar o dinheiro da conta corrente e enviar para um outro investimento. Então, o que aconteceu? Para ele trocar de investimento, ele teve que passar pela conta corrente. E assim, na hora que saem os recursos de novo da conta corrente, ele paga uma nova CPMF. Então, toda vez que o investidor tinha que trocar de um investimento para outro, tinha que pagar a CPMF. E isso acabava desestimulando, fazendo com que os investidores muitas vezes não conseguissem trocar os seus recursos de um investimento para outro, porque muitas vezes não compensava por causa dos custos que ocorriam ali, justamente devido à CPMF. Então, para evitar isso, o governo criou a conta investimento, que é algo semelhante à conta corrente, mas na conta investimento não incide CPMF. Então, é claro, sempre que uma pessoa coloca dinheiro numa conta no banco, ele tem que colocar primeiramente na conta corrente. E ali da conta corrente ele poderia transferir para a conta investimento. E a partir desse momento que o dinheiro está na conta investimento, ele pode ir para uma aplicação. Se o investidor decidir trocar de aplicação, o que acontece com os recursos? Eles voltam para a conta investimento e vão para um novo investimento. E quando o dinheiro sai da conta investimento, não há incidência de CPMF. Portanto, acabou sendo bastante interessante para o investidor e o investidor não tinha que pagar esse tributo toda vez que decidia trocar entre investimentos. Então, muitos investidores, empresas que muitas vezes querem aplicar, fazer algum tipo de aplicação e depois outro tipo de aplicação, elas foram beneficiadas com isso, a conta investimento. Outros custos de transação. Então, até agora nós consideramos as tributações que incidem sobre aplicações financeiras. Mas uma outra coisa que a gente deve considerar é que muitas vezes não incidem apenas tributos, mas podem ter qualquer outras taxas que não é nada relacionado ao governo, mas do próprio banco. Então nós podemos ter, de repente, algum tipo de custo naquela operação que nós vamos realizar, que é um custo que nós estamos pagando para o banco. E isso vai representar uma diminuição naquela taxa que nós estamos tendo de retorno. Ou, pelo contrário, quando nós vamos pegar um dinheiro emprestado, muitas vezes nós acabamos pagando uma taxa maior do que aquela que é mencionada. Por exemplo, é muito comum os bancos cobrarem a tarifa de abertura de crédito, chamada de TAC. Então, se você vai financiar algum bem, você vai financiar um carro. Então, eles muitas vezes informam uma determinada taxa de juros. Falam, a taxa de juros é de 1% ao mês. Só que, além da taxa de juros que você está pagando, você acaba pagando uma taxa de abertura de crédito. Então, isso faz com que o custo daquela sua operação seja maior do que aquele que você tinha previsto anteriormente. Então, quando a gente vai considerar sempre um rendimento, uma aplicação, a gente quer saber a taxa de juros de uma aplicação ou a taxa de juros de um empréstimo, é sempre importante que a gente leve todas essas coisas em consideração, observar se existe algum imposto ou se existe qualquer outro tipo de taxa, porque assim a gente acaba descobrindo que aquela informação não é muito precisa. A gente muitas vezes no empréstimo acaba pagando mais do que aquilo que a gente vê noticiado justamente devido a outras taxas, como a TAC, por exemplo. Rendimento líquido de taxas. Como que a gente faz para descobrir qual que é realmente a taxa de juros de um investimento? Então, a gente tem a taxa que é muitas vezes informada pela instituição financeira, mas devido aos impostos, a taxa de juros líquida dos impostos
é menor do que aquela que foi informada. Então, para que a gente possa ver um exemplo e poder fazer as contas, vamos observar. Em julho de 2007, uma pessoa fez uma aplicação pelo prazo de 1 mês. Nesta época, a CPMF estava em vigência, com alíquota de 0,38%. A taxa de juros deste rendimento era de 2% ao mês e a alíquota do imposto de renda era de 22,5%. O valor do investimento foi de R$1.000. Calcule a taxa de juros líquida de tributos. A aplicação foi de R$1.000. Entretanto, ocorreu a incidência da CPMF. A CPMF, nesse período, ela tinha uma alíquota de 0,38%. Portanto, saiu da conta do investidor não apenas R$1.000, mas R$1.000 mais a CPMF. 0,38%, então vai ser 0,0038 vezes 1.000. Então, o valor que foi destinado à CPMF foi de R$ 3,80. Então, saiu da conta corrente do investidor R$ 1.003,80. A partir de agora, a gente vai calcular o valor futuro. Observando que para calcular o valor futuro, a gente considera somente os R$1.000, porque os R$ 3,80 eles não foram para a aplicação, eles foram para o governo. Então, o valor futuro vai ser o produto do valor presente, 1.000, vezes 1 mais a taxa de juros, que vai ser 1,02, pois a taxa de juros é de 2% ao período, e o período é 1. Então, o valor futuro vai ser de R$ 1.020. Portanto, vemos que ocorreram juros de R$ 20. A partir daí, a gente pode calcular o imposto de renda. O imposto de renda, para esse prazo, é de 22,5%. Então, a gente multiplica 0,225 pelos juros. E os juros são de R$ 20. A gente chega aqui, o imposto de renda foi de R$ 4,50. Então, o valor resgatado é o valor futuro menos o imposto de renda. Então, R$ 1.020 menos R$ 4,50 é simplesmente R$ 1.015,50. Então, acabamos de ver alguma coisa interessante nesse exemplo. O imposto de renda, como nós já havíamos visto, ele incide no final. Mas a CPMF acaba incidindo no começo, porque logo que o dinheiro é tirado da conta corrente para ser transferido para o investimento, existe já a incidência da CPMF. Então, ele ocorre logo no começo, no instante que a aplicação é feita, a CPMF. Já o imposto de renda não, ocorre no instante do resgate do valor financeiro. Agora, com essas informações que nós temos, inclusive do instante onde ocorrem cada tipo de tributação, nós vamos observar qual que é a taxa de juros líquida de impostos deste investimento. Aqui nós simplesmente utilizamos a fórmula dos juros compostos, onde esse I estrela está indicando que é a taxa de juros líquida de impostos. Quando nós colocamos esse estrela também no F e no P, indica o valor futuro levando em consideração os tributos e o valor presente levando em consideração os tributos. Então, o valor que esse investidor ele recebe no futuro é de R$ 1.015,50. E o valor que ele desembolsou não foi de apenas R$ 1.000, mas foi de R$ 1.003,80. Com esses valores, a gente consegue então agora descobrir a taxa de juros líquida de imposto, que é de 1,17% ao mês. Então acabamos de ver um investimento que proporcionava uma taxa de juros de 2% ao mês, mas essa era uma taxa de juros bruta, não era a taxa de juros líquida. A taxa de juros líquida, ou seja, desconsiderando os impostos, é de 1,17% ao mês. Então ela foi bastante reduzida, quase que a metade.
então nós vemos o efeito que a tributação tem sobre os investimentos. A tributação sempre faz com que a rentabilidade dos investimentos seja menor do que aquela mencionada pelas instituições financeiras. Então, nessa aula de hoje, nós vimos como encontrar uma taxa de juros que seja líquida de tributos. Muitas vezes as instituições informam uma taxa, mas não é o que realmente acontece, não é realmente a remuneração que o investidor vai receber. Então, é possível eliminar o efeito dos impostos e descobrir qual que é a taxa de juros líquida de impostos. Então, nós descobrimos como fazer isso. E isso é extremamente importante quando se vai comparar investimentos que estão sujeitos a diferentes tipos de tributação. Então, para ter um conhecimento maior sobre tributação e rendimento e saber como a tributação influencia no rendimento, seguem duas sugestões de leitura. Primeiro, Matemática Financeira, Aplicações, Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanez. A sugestão é o capítulo 4, com o título Operações de Curto Prazo. Nós temos também o livro Cálculo Financeiro das Tesourarias, Bancos e Empresas, do José Roberto Securato. O capítulo 3, Produtos do Mercado Financeiro. Essas duas obras você vai encontrar bastante referência, falando sobre vários tipos de investimentos e qual a tributação que incide sobre cada tipo de investimento. Bons estudos!